Olá, tudo bem? Então, vamos dar sequência à nossa aula anterior de verbos. A gente aprendeu já o reconhecimento, a conjugação. Hoje a gente finaliza com a parte da formação dos tempos compostos e do imperativo. É importante a gente reconhecer isso, porque algumas provas trabalham com a mudança de uma forma verbal no imperativo para outra e do tempo composto também. Então, é importante a gente reconhecer. Alguns verbos, algumas formas verbais, alguns tempos, também são tempos derivados. Só que não é muito relevante a gente falar nessas derivações, porque o que se deriva, na verdade, é o radical. Então, eu pego o radical de uma forma e deriva a outra, acrescentando as desinências daquele tempo específico. A gente não precisa decorar isso. Você reconhecendo as desinências, que é o que a gente viu na aula passada, você conjuga esses verbos normalmente. Tá? Agora, quando a gente fala em imperativo, não tem isso. Ele realmente é uma forma derivada e a gente não vai derivar o radical, a gente vai derivar a forma toda. Então, o que a gente precisa saber aqui? Presente. Então, eu preciso, primeiro, lembrar que a formação do imperativo, que o imperativo indica para a gente uma ordem, uma súplica, um conselho, aquela ideia que a gente tem de que fala diretamente com alguém para fazer ou não alguma coisa, tá? Então, vamos lá especificamente no processo de derivação. O que a gente precisa saber? Presente, tanto do presente do indicativo, porque é dele que a gente vai tirar a segunda pessoa, sem o S, tanto do singular quanto do plural, e o subjuntivo, o presente do subjuntivo, que a gente vai tirar as outras formas. Agora, na prática, como é que isso vai acontecer? Como é que a gente vai fazer isso? O que eu tenho que ter em mente? Botei aqui no quadrinho para vocês, para a gente poder visualizar essa formação. Quando eu coloco presente do indicativo, o que eu preciso saber do presente do indicativo? Tu e vós. Tu fala, vós falais. Tu falas, falais. Por que eu botei o S assim? Porque o S a gente vai descartar. Então, o que eu trago para cá? Só o fala. Fala tu e o falai vós. Pronto, eu tenho um imperativo afirmativo. As outras pessoas, eu preciso ir lá no presente do subjuntivo para colocar. Lembrando que eu conjugo o presente do subjuntivo com o auxílio do que? Tá vendo? Botei aqui também. Então, que tu fales, que ele fale, que nós falemos, que vós faleis, que eles falem, né? Por que não tem aqui nesse quadro a primeira pessoa? Porque a gente não tem a primeira pessoa do singular para o indicativo, para o imperativo, tá? Antigamente, até tinha, se conjugava, mas com o tempo viu-se que essa lógica de você mandar uma ordem para si mesmo não funciona bem, não é uma coisa meio prática, estranho. Então, eles tiraram que não fazia sentido, tá? Então, a gente tem aqui imperativo afirmativo feito, pronto. O que acontece aqui? O que fica esquisito? Normalmente, em muitas provas, eles pedem que vocês façam a transformação do tu para o você. E aí a gente percebe uma mudança de vogal, tá vendo? O que eu acho assim válido de dica? Quando eu conjugo o imperativo e eu tenho a vogal A, eu sei que para o subjuntivo eu vou ter a vogal E. Então, tu fala, que tu fales. Se aqui fosse um E, tu escreves. Com E, eu sei que aqui seria com A. Que tu escrevais. Tá? É uma dica. Na prática, você olhou lá um A, identifica a pessoa. Se é tu, na hora que você passar para o subjuntivo vai virar E. E aí, se aqui for E, aqui vai virar A. É uma coisa para você observar. Se você olhou, isso mas é só com tu e vós, tá, gente? Porque as outras pessoas, elas são iguais. Então, a gente vai tirar tudo do subjuntivo, não vai ter indicativo, né? Se a gente fosse conjugar os outros, a gente perceberia que essa mudança de vogal acontece, tá? Mas como a gente está falando só da mudança do tu para o você, é que essa observação é válida. Vou fazer o imperativo negativo. Boto o não, claro, para tudo. E aí, o que é bom de fazer? A gente vai usar tudo do subjuntivo, sem alteração. Então, não fales tu, não fale você,
Não falemos nós, não faleis vós e não falem vocês. Tá vendo? Não há alteração alguma, né? Isso aqui é mais fácil do imperativo. Então, fiquem atentos. Se eu tenho aqui fala tu no afirmativo, quando eu passo para o negativo, que é o que eles gostam muito de pedir, vai mudar. Tá? E é exatamente por isso que eles gostam de pedir. Então, se é fala tu, vai ficar não fales tu. Tá? Se é fale você, não fale você. No você, a gente não muda nada do afirmativo para o negativo. Então, muita atenção nessa mudança. Aí coloquei aqui uma prova, é até uma questão de prefeitura, que foi a primeira que eu achei, mas isso cai nas outras e a gente vai ver na próxima aula. Eu vou colocar só correção de provas, né, de questões específicas de prova. E aí vocês vão perceber como isso na prática acontece para a gente poder ir treinando. Então, coloquei aqui, ó, como cobra. Que vocês identifiquem as pessoas das formas verbais e completem os espaços, né, com a forma adequada, que eu costumo cair com relação a qualquer tipo de verbo, mas que a gente possa fazer transformações também de pessoas, mudando de uma pessoa para outra. Vamos ver aqui. Ó, na gravura, sai desse Facebook e vai estudar. Não é o que vocês estão fazendo, né? Vocês nem estão tendo tempo de Facebook, vocês estão estudando. Depois que estudar, até vale dar uma olhadinha para dar uma distraída. Quer dizer, Facebook vocês vão morrer de raiva, mas enfim. Então, na gravura, alterando-se o sujeito dos verbos do período para nós, opa! Sujeito dos verbos. Então, quais são os verbos que eu tenho aqui? Sai e vai. Quem é o sujeito desses verbos? Quando a gente tem verbo no imperativo, o sujeito ele fica implícito. Ele fica implícito pela desinência. Então, eu tenho que identificar sai. Quem é que sai? Aí eu penso lá na tabela. Bom, eu saio, tu sais. Eu sei que esse sai aqui é um tu. Vamos ver se o vai também? Eu vou, tu vais. Opa, sei que tá bonitinho, tá vendo? As duas pessoas estão combinando, isso vocês têm que ver também em algumas provas. Se essa está em correlação com a outra, a gente já viu isso também, o que acontece com a correlação verbal. Então, a frase aqui da gravura está bem bonitinha, tá gramaticalmente correta. Tu. Então, se eu passar do tu para nós, como é que fica? O tu, eu sei que eu tirei lá do indicativo. O nós eu vou tirar do subjuntivo. Então, sai, eu vou pensar que eu saia, que tu saias, que eles saiam, que eles saia, que nós saiamos. Então, aí a gente já mata a questão, tá vendo? Saiamos desse Facebook, que eu vá, que tu vás, que ele vá, que nós vamos. Então, tá aqui. Resposta certa, letra C. Assim que vocês têm que ver o raciocínio, tá? Agora, vamos imaginar que a mudança aconteceria de outra forma na questão. Isso aqui foi o que acrescentei. Se a gente fosse mudar do tu, que a gente já identificou aqui, para a terceira pessoa do singular, no nosso caso aqui para o imperativo seria o você, né? O ele. Então, eu tenho que lembrar, eu saio, tu sais. Aí eu vou lá para o subjuntivo, que eu saia, que tu saias, que ele saia. Que eu vá, que tu vás, que ele vá. Que eu vá, que tu vás, que ele vá. Então, tá aqui. Eu botei o vade, mas o vade é de nós, de vós, desculpa. Vós vades. Então, a gente tem a resposta certa aqui. Tranquilo? Então, observação, cuidado. Formação dos tempos compostos. O tempo composto é uma espécie de locução verbal, só que é uma locução verbal específica com dois verbos auxiliares. Então, toda vez que a gente encontrar uma locução verbal com os auxiliares ter e haver, a gente tem um tempo composto, tá? E aí, é claro, esses tempos compostos, eles lá têm os seus aspectos específicos. Eu uso um tempo composto porque eu quero trazer uma ideia, tá? Essa observação. Aqui que a gente vai ver é como esse tempo composto acontece, tá? Aí eu coloquei aqui para vocês, é o que vocês têm na apostila. Modo indicativo, eu vou ter pretérito perfeito composto, pretérito mais que perfeito composto
e os futuros, tá? Por que que isso acontece? Por que que eu não tenho todos os tempos? Porque essas duas formas aqui, elas são derivadas, tá? Na hora que a gente vai conjugar, esses tempos são derivados dos outros, os outros precisam sair, eles são anulados. Vamos ver como isso acontece na prática, né? Tabelinha de novo. Então, eu tenho aqui, para o tempo simples dos verbos, né? A gente está falando do indicativo, eu vou ter presente, os 3 pretéritos e os 2 futuros. Então, eu coloquei aqui, a gente vai precisar da conjugação do verbo auxiliar. Então, eu coloquei aqui só a primeira pessoa, né, dos respectivos tempos, para que a gente tenha uma ideia. Então, aqui, ó, eu tenho, tu tens, ele tem, assim vai. No pretérito perfeito, eu tive, imperfeito, eu tinha, no mais que perfeito, eu tivera, no futuro do presente, terei, e no futuro do pretérito, teria. Então, beleza. Como é que eu vou fazer a conjugação do tempo composto? No tempo composto, eu só tenho pretérito perfeito, o mais que perfeito e os futuros. Por que que o presente não existe aqui? Porque eu vou usar esse presente para fazer o tempo composto no pretérito perfeito. Então, o verbo cantar, conjugado no tempo composto, no pretérito perfeito, vai ficar tenho cantado, tá vendo? Eu preciso desse verbo no presente e os dois juntos equivalem ao pretérito perfeito. Então, quando eu digo assim, eu tenho cantado muitas músicas. Então, eu tenho cantado muitas músicas, a gente entende que é algo que aconteceu, que começou no passado, mas que continua, tá vendo aqui a ideia do aspecto? É diferente de eu usar o pretérito perfeito simples. Se eu digo que eu cantei, eu digo que acabou. Agora, se eu uso o mesmo tempo no composto, eu tenho cantado, eu digo que ela começou no passado, mas é uma ação que permanece, que ainda continua. Esse é o diferencial da gente trabalhar com o tempo composto. Tá? A gente tem uma alteração de questão interpretativa, de questão semântica. Isso aí com relação ao aspecto da forma verbal. Então, aqui, pretérito perfeito, eu vou precisar do presente do verbo ter. Se fosse o verbo haver, a mesma coisa. Né? Aqui, pretérito imperfeito, ó. Por que que eu não tenho aqui? Porque ele também será usado para fazer o mais que perfeito. Então, quando eu digo que eu tinha cantado, usando tinha no imperfeito, eu estou usando o pretérito mais que perfeito. Ele equivale ao tivera. Tá? Aqui a gente tem uma equivalência real, é o mesmo sentido. Aqui, embora a gente tenha uma equivalência de tempo, né? De tempo aqui, tive, pretérito perfeito, a ideia é diferenciada. No mais que perfeito, não. Tinha cantado é igual a tivera, indica uma ação que aconteceu no passado antes de outra ação que também está no passado. Né? Aquela ideia do passado do passado. Isso está lá nas aulas anteriores também. Se tiver dúvida, é só voltar um pouquinho. E aí o futuro do presente e o futuro do pretérito são mais tranquilos porque eles não derivam de nada, é a mesma coisa. Então, terei aqui, terei cantado. Teria aqui, teria cantado. Aí eles são equivalentes. Agora vamos ver como isso acontece no subjuntivo. Né? No subjuntivo a gente sabe que a gente só tem 3 tempos. Pretérito imperfeito, presente, pretérito imperfeito e o futuro. Então, no tempo composto, esses tempos eles ficam diferentes. A gente tem uma equivalência indicativa e subjuntivo para tempo composto. A única coisa que muda é que a gente só tem um futuro, né? A gente não vai inventar outro. Então, eu vou ter pretérito perfeito composto, pretérito mais que perfeito composto e futuro... Aqui esqueci de tirar o do, é futuro composto só, tá? Vamos lá. Você gosta de aproveitar uma tabelinha para outra, sempre fica uma coisa assim apagada. Vamos lá, presente. Não, eu tenho aqui no tempo simples, ó, presente, pretérito imperfeito e futuro. São os tempos normais do subjuntivo. Que eu tenha, se eu tivesse, quando eu tiver. Beleza. No tempo composto, o que vai acontecer? Vai aparecer o pretérito perfeito. Por que vai aparecer o pretérito perfeito? Porque eu não tenho presente, já que é com ele que eu faço o pretérito perfeito. É o mesmo mecanismo de derivação do indicativo, tá? A única coisa que vai mudar é que a conjugação do verbo é diferente, porque o modo é diferente. Então, tenha cantado é pretérito perfeito. E aqui é a mesma coisa, ó, eu vou precisar desse para formar o composto. Então, tivesse, vai aparecer aqui, tivesse cantado, tá? O futuro, como a gente só tem um futuro, ele também não tem alteração nenhuma. É o futuro para fazer o futuro. Então, que eu tenha cantado, se eu tivesse cantado... voltei.
Cliquei sem querer. Quando eu tiver cantado, tá bom? Tranquilo. Agora, observações muito importantes. Fiquem atentos às transformações nas provas, nas questões. A gente vai ver isso depois bem explicadinho. O que a gente vai fazer? Se pedem uma questão para indicar a forma equivalente do verbo destacado em mesmo tempo e em modo tempo composto, então, por exemplo, uma questão pede para vocês colocarem uma equivalência. Tá aqui, ó. Eu faço muitas coisas pela manhã. Eu faço muitas coisas. O verbo aqui é eu faço. Bom, para eu transformar isso para um tempo composto, eu tenho que saber que tempo é esse. Eu faço é presente, presente do indicativo. Para transformar presente do indicativo para presente do indicativo composto, tem como? Não. Então, ó, não tem como colocar esse verbo no tempo composto. Então, fazer essa transformação para essa frase é impossível. Então, numa prova, eles podem pedir que vocês assinalem a única que não tem como fazer essa transformação. Ou dentro de um conjunto de muitas frases, né, com presente ou com o pretérito imperfeito, que são os que a gente não tem, colocar uma que tenha, para vocês marcarem a única que tem essa transformação. Tá? Então, lembrando, presente não tem como eu fazer tempo composto. Pretérito imperfeito, não tem como eu fazer tempo composto. Tá? Agora aqui, se fosse essa frase, eu farei muitas coisas pela manhã. Pô, farei presente? Não. Pretérito imperfeito? Não. Que tempo é esse? Futuro do presente. Então, o futuro do presente eu sei que eu tenho o futuro do presente composto. Então, eu terei feito muitas coisas pela manhã. Simples assim, tá? Então, deem uma olhadinha, revisem sempre que possível. Treinem muito, vejam essas questões nas provas anteriores. Eu vou fazer uma seleção com algumas dessas questões e a nossa próxima aula vai ser toda em cima disso, tá bom? Façam aí as dúvidas, coloquem o que vocês não entenderam com relação aos exercícios anteriores, com relação aos exercícios da apostila. Perguntem para que eu possa tirar as dúvidas, tá bom? Beijo e até a próxima.